Olá pessoal, aqui é o professor Roque, mais uma vez para tirar dúvidas, né? Que a gente vai fazer uma aula resumo sobre classes. Então, classe representa algo genérico. Então, dando um exemplo aqui da classe cachorro, né? Classe cão. A gente sabe que um cão tem algumas características, então, na hora de programar isso, a gente tem que abstrair algumas características que são mais importantes. Então, vamos escolher algumas aqui. A gente pode escolher cor, pode escolher tamanho, pode escolher quantidade de patas, pode escolher se tem ou não focinho, se tem rabo ou não, e algumas ações que esse cachorro geralmente faz, que no caso latir, correr, comer. Então, quando a gente pensa em construir uma classe, a gente escolhe alguns atributos e alguns métodos. Os atributos, como vocês podem ver aqui, são as características e os métodos são as ações. Normalmente, os atributos são substantivos, né? A gente usa palavras aqui que representam alguma característica, e os métodos geralmente executam a ação. Então, a gente escolhe verbos para representar esses métodos. E aqui a gente tem a estrutura de uma classe, né? Sendo representada aqui nome, esses atributos e os métodos. E toda vez que a gente pensar numa classe, a gente pensa em algo genérico. Então aqui a gente não sabe exatamente qual cachorro, mas a gente sabe que ele pode ter essas características. A partir do momento que a gente constrói um objeto baseado nessa classe, a gente pode dar algumas características a esse objeto e temos então uma instância. Então, isso aqui é uma instância de um cachorro, né, que aqui agora a gente tem a cor dele, esse cachorro é marrom, ele é um cachorro grande, tem 4 patas, tem focinho, tem rabo, ele late, corre, come. Então, da mesma forma que eu tenho os outros cachorros aqui. Só que cada um deles tem características diferentes. Então, cada um é um objeto que derivam da mesma classe. Então, vamos ver como a gente faz isso em programação. Então, a primeira coisa, a gente vai criar aqui uma classe. Vou dar um exemplo de construir uma classe para um objeto comum, como um ventilador. Então, coloco public class, o nome da classe, abre e fecha chaves, e aqui dentro vai ficar a nossa classe. No comecinho aqui, eu coloco meus atributos e depois meus métodos. Então, vamos lá. Se a gente está programando um ventilador, eu vou chamar a minha classe de ventilador. O que um ventilador tem? Eu tenho que pensar aqui, por exemplo, ele pode estar ligado, ele tem um controle de velocidade e ele poderia ter também um preço. Então, talvez isso seja as características mais importantes num ventilador que esteja lá na loja, né? Agora eu penso quais tipos eu posso atribuir para cada atributo desse. O está ligado, ligado. O está ligado eu posso atribuir como um booleano. Então isso aqui precisa receber um valor verdadeiro ou falso. Então ele pode ou não estar ligado. Velocidade poderia ser um valor do tipo inteiro. Então, o ventilador, por exemplo, ele tem 1, 2, 3 ou 4 velocidades. E o preço seria um valor real, float, que pode representar um valor real, né, que seria um valor em reais e vírgula centavos, por exemplo. Então, pronto, eu tenho aqui meu ventilador. Quando eu preciso usar uma classe, eu faço o seguinte, eu coloco ventilador, vou colocar V1 aqui, vai ser meu primeiro ventilador, é igual
a um novo ventilador. Isso aqui que eu acabei de fazer é transformar a minha classe num objeto. Então, V1 seria um ventilador. Ah, mas como eu uso esse ventilador? Eu teria que fazer V1 para acessar uma dessas propriedades, desses atributos que meu objeto tem, eu devo colocar aqui um pontinho. Vocês vão ver que ele já tem alguns atributos aqui, né? Ele já tem algumas funcionalidades. Só que nada disso foi que eu construí. Isso aqui é da classe padrão da linguagem. Para que um desses meus atributos seja visível aqui, eu preciso colocar um modificador aqui de acesso, colocando a palavra public. Esse atributo sendo público, ele fica visível externamente, não só aqui dentro da classe, mas aqui do lado de fora, para quem está usando. Então, se eu colocar aqui ponto, agora aparece a propriedade ligado aqui. Então, posso colocar aqui, ele está ligado. Ok? Então, essa variável aqui, ela só era visível dentro do ventilador. A partir do momento que eu coloco público, eu consigo alterá-la aqui. Então, a mesma coisa eu vou fazer com velocidade e a mesma coisa vou fazer com preço. Então, agora, ao colocar V1 ponto, agora eu tenho aqui preço e velocidade. Ok, então eu posso atribuir meus valores aqui, por exemplo, 2. Meu ventilador está ligado na velocidade 2 e ele custa R$ 80,50. Um método é uma ação que eu posso atribuir a esse ventilador. Por exemplo, ele poderia me falar qual é o estado dele atual. Então, por exemplo, eu poderia pedir para ele imprimir todos os atributos que ele tem internamente com uma única linha. Então, eu poderia usar o comando imprimir. O método, ele tem um nome, ele tem aqui onde eu vou colocar os parâmetros, tá? Então, ele abre e fecha parênteses, e os comandos vêm dentro de um bloco. Então, abre e fecha a chave. Esse método, eu preciso colocar o tipo dele aqui no início. A princípio, eu vou colocar como void. Depois eu vou explicar melhor o que o void significa. Para eu imprimir os dados do meu ventilador, eu vou usar o comando console.writeLine e eu posso colocar aqui estado mais ligado, mais um console aqui para ele me mostrar a velocidade. E mais um console para ele me informar o preço. Ok. Só que, ao usar esse método, faço da mesma forma. V1 ponto. Olha, não existe o imprimir aqui. Mais uma vez, porque ele não é público. Então, eu coloco public. E agora ele é visível aqui do lado de fora. Eu tenho o método imprimir. Dessa vez, ao rodar o programa, ele me fala que meu ventilador está ligado, que a velocidade dele é 2 e que o preço dele é R$ 80,50. Eu posso agora, então, construir um outro ventilador. Ventilador baseado na mesma classe. Meu ventilador V2 também é um ventilador. Ele, dessa vez, está desligado. Então, false. Ele tem velocidade 0 e ele tem o preço
de 85,20. V2, ponto imprimir, executando. Então, aqui o meu V1 e aqui o meu V2. Posso até fazer isso aqui, para separar um do outro. Então, a cada ventilador novo, ele vai passar uma linha tracejada. Ok, então, só que aqui atribuir esses valores talvez não seja algo tão interessante. Seria interessante eu já atribuir alguns valores ao inicializar minha classe. Para isso existe um método especial chamado construtor. Então eu vou colocar aqui no lugar dos métodos o construtor. O construtor é um método que tem o mesmo nome da classe, ventilador. Como ele é um método abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. O tipo desse método a gente não coloca nada, só coloca como public. Tá? Porque esse método ele vai retornar uma instância dessa classe. E é justamente o método construtor que é chamado aqui, quando a gente usa a palavra reservada new. A vantagem de usar um construtor é que eu já posso colocar aqui dentro alguns parâmetros. Por exemplo, se eu quisesse criar esse ventilador e ele já tivesse um estado e já tivesse uma velocidade, eu poderia fazer sim. Bool estado e int velocidade. E eu vou atribuir o meu ligado, o estado, e minha velocidade, o vel. Então, aqui é uma variável que o valor dela vai estar aqui, que vai atribuir aqui ao ligado, que vai ser guardado aqui nessa variável ligada. Observem que já deu um erro aqui. Por quê? Quando eu abrir o parêntese aqui, vou fazer aqui de novo, ventilador, ele está esperando que eu passe para ele dois valores. O primeiro valor, um booleano, que é esse, e um segundo valor, que é um inteiro. Então, se eu colocar aqui true, 2, eu já construo, por isso o nome construtor, eu já construo o meu objeto com esses dois valores atribuídos. Então, eu posso apagar essa linha aqui. Então, agora eu tenho o meu ventilador construído com o valor, esse valor true vai vir para o S atribui valor ao ligado. 2 vai vir aqui para o vel, que é o inteiro, e vai vir para atribuir valor à velocidade. Então, assim eu consigo construir minhas duas classes de forma um pouco mais rápida. Então, não preciso dessas outras linhas de programação aqui. O resultado é exatamente o mesmo. Feito isso, então eu criei um método público que consegue alterar os valores dessas minhas variáveis. Uma boa prática é não colocar os valores das variáveis como público. É utilizar métodos que façam isso. Por exemplo, o ventilador de verdade, a gente tem um botãozinho que faz ele ligar e desligar. A gente não tem acesso diretamente interno ao ventilador, né? Quando eu falo interno a essa variável interna, a gente não tem acesso ao estado do motor diretamente. A gente tem um botão que muda o estado do motor. A ideia é mais ou menos essa. Então, eu vou criar um método público que chama ligar. E ele altera o estado da variável ligado para verdadeiro. E eu vou colocar um outro método público que chama desligar, que altera o estado da variável ligado
para false. O que faz muito sentido, como acontece mesmo no ventilador. Então, eu até não vou passar mais essa variável aqui de ligado no construtor, porque não faz muito sentido. Eu posso falar que quando eu construir o ventilador, ele vai estar desligado. A variável ligado não vai ser mais pública, porque eu não preciso mais modificar ela colocando aquele pontinho. Então vamos lá, colocar aqui, só passar o valor. Eu quero ligar o meu ventilador, então coloco V1.ligar. Eu quero desligar o ventilador 2, V2.desligar. Pronto, então tenho aqui o mesmo resultado. Só que a qualquer momento que eu quiser ligar, aqui ele estava desligado, vou colocar o V1 como ligado, desligado agora, né? Ele estava ligado. Então aqui ele vai mudar o estado dele para falso. Então, qualquer momento que eu quiser alterar o estado do meu ventilador, eu faço isso. Eu quero também aumentar a velocidade dele. Não quero que essa variável velocidade seja pública. Então, eu posso fazer o seguinte: public void mudar velocidade. Então, vou passar o parâmetro para ele, que seria a velocidade. Vel, vou falar que velocidade recebe vel. Então, eu não vou passar mais velocidade também no construtor. Quando ele for construído, eu vou falar que a velocidade dele é 0. Ao fazer isso, se eu quiser alterar a velocidade, eu faço V1.mudar velocidade para 3. Eu quero mudar a velocidade desse ventilador 2. Mudar a velocidade para 5. Então, tenho que tirar daqui, né? Não tenho mais esses valores no construtor. Então, aqui eu consegui mudar para 3 e eu consegui mudar para 5. Isso é muito útil pelo seguinte: se eu alterei a velocidade do ventilador, seria interessante que o estado dele também alterasse para ligado. Porque eu não consigo alterar a velocidade do ventilador com ele desligado. Então, se eu mandar mudar a velocidade, ele liga o ventilador e já altera a velocidade. Outra coisa interessante para se fazer com essa proposta de não deixar a variável visível, né, não deixá-la pública e alterar através de um método, é porque eu posso limitar algumas coisas. Por exemplo, a velocidade do ventilador ela poderia estar ali entre 1 e 4. Então, se o vel for menor do que 0, for menor do que 1, na verdade, vou falar que vel é igual a 1. E se o vel for maior do que 4, eu vou falar que vel é igual a 4. Com isso, eu garanto que, se alguém mudar a velocidade para 8, o meu ventilador não vai alterar a velocidade para 8. Ele vai alterar só para o valor máximo. Aqui também é a mesma coisa. Olha, 5 não vai passar de 5, foi até 4. Se eu colocar um valor negativo, também não é permitido. Ele vai passar para 1. Então, a ideia de colocar um método que altere os valores das propriedades de um objeto é permitir que quem está usando aquele método, aquele objeto, ele não atribua valores que não são permitidos. Já vimos... e um detalhe interessante é que a gente está usando métodos públicos, e variáveis a gente tinha colocado como público. As variáveis que não são públicas, elas são privadas. Então, eu posso escrever a palavra private ou posso simplesmente omitir. Outro modificador interessante é o modificador estático. Static.
Fazendo uma variável do tipo estática, quer dizer que, aqui já vai dar erro, que essa variável ela não é mais de um único objeto. Ela é uma variável compartilhada por todos os objetos. Olha como isso pode fazer sentido. Os ventiladores aqui, são todos baseados numa classe, eu coloquei que o preço é uma variável float. Mas se eu alterar o preço de um ventilador de uma classe num supermercado, numa loja, seria interessante eu mudar o preço de todos os ventiladores da mesma classe. Então, eu fazendo isso como estático, quer dizer que ao alterar uma vez esse valor, eu altero de todos. Então, e isso não é do objeto, é da classe. Então, para alterar, eu não vou colocar V1. Olha, não vai aparecer, aliás, aqui, né? V1 ponto. Olha, vocês não vão ver a variável preço aqui, apesar dela estar como pública. É porque ela não é uma variável do objeto, ela é uma variável da classe. Então, se eu coloco ventilador ponto, apareceu aqui o preço. Se eu colocar aqui 75,20, ao executar, tanto um ventilador quanto o outro tem o mesmo valor. A ideia disso é a seguinte, quando alguns objetos compartilham o mesmo ideal, né, o mesmo valor ou a mesma função, a gente coloca essas coisas como estático. Ou quando a gente precisa de criar algum método que não precise criar um objeto para ser utilizado. Por exemplo, o console.writeLine. Olha, a gente não precisa fazer isso aqui. Console C igual a new console para depois fazer c.writeLine. Tá? Então, porque esse método aqui, ele é um método estático. Ele é da classe console, writeLine. Ok? Já é diferente, por exemplo, com a classe random. Random, n, new, random, para gerar valores aleatórios, eu tenho que fazer n ponto, e aqui tem o método next, por exemplo. Tá? Então, esse método aqui não é estático, ele é do objeto. Ok? Outra boa prática é quando eu preciso acessar alguns valores ou atribuir alguns valores, aqui fugindo um pouco da classe do ventilador, eu normalmente uso o que a gente chama de get e set. Set são usados para atribuir valor e get é usado para obter um valor. Então, por exemplo, se eu quiser atribuir o estado do ventilador sem chamar o método ligar ou desligar, eu poderia criar um método public void muda estado, passar um booleano aqui de estado e fazer que ligado recebe o estado que eu quiser colocar para ele. Se vai ser ligado ou desligado. E se eu quiser obter o estado atual, eu teria que usar um método public. Aí, no caso, de novo, é o nome do método. Aqui poderia ser isso aqui, né? Set estado. Para obter o valor, eu coloco get estado. De novo, abre e fecha. Só que nesse caso, eu teria que retornar o estado, se é ligado ou não. E esse ligado é do tipo booleano. Então, eu coloco aqui o tipo do método, o que ele está sendo retornado. Então, vou colocar aqui bool. E pronto, meu método funciona. Agora vai fazer sentido porque que a gente coloca o void aqui. Métodos que não retornam nada, retornam vazio. Então, retornam void. Quer dizer, não precisa de retorno, né, na verdade. Métodos que precisam retornar algum valor, então, esses métodos têm que ter alguma coisa aqui no lugar do void.
Se eu tivesse retornando a velocidade, eu colocaria public, a velocidade é do tipo inteiro, get velocidade e daria um return velocidade. Para utilizar um método desses, muito simples. Eu poderia fazer aqui console.writeLine, quero saber a velocidade do ventilador. Get velocidade. Tirar esse print daqui, né? Esse imprimir daqui. Tirar esse daqui também, que não vai imprimir mais nada. Mandando executar, ele vai imprimir a velocidade do ventilador 1, que aqui no caso era menos 1, mas ele não deixa mudar para menos que 1, né? Então fica 1 ali. Vou colocar aqui 3. Então ele vai me mostrar que é 3. Se eu colocar aqui get estado, ele vai me retornar o estado que atualmente é desligado, que é falso. Então com isso a gente cobriu um pouco de como utilizar uma classe e como definir atributos, como definir o construtor, né, como fazer um construtor e como criar alguns métodos. Precisamos ainda ver como esses atributos aqui, como a gente pode passar alguns parâmetros para esses métodos. Tá? Vou dividir esse vídeo em 2.